Então, o elemento surpresa ele é fundamental na aprendizagem porque ele engaja as áreas, os circuitos atencionais que ficam no nosso córtex pré-frontal. Olá pessoal, meu nome é Janaína Weissheimer, eu sou professora na UFRN, no estado do Rio Grande do Norte, em Natal, e sou pesquisadora do Instituto do Cérebro, está na UFRN. E eu vim aqui a convite da professora Heloísa Pilati para participar do evento chamado UNB mais Escola, que está acontecendo aqui na UNB essa semana. E eu vou estar falando para vocês sobre como as neurociências podem nos ajudar a implementar atividades mais eficazes na sala de aula, seja qual sala de aula for. Então, vou estar falando um pouquinho de como as pesquisas em neurociência podem informar a sala de aula, num tipo de pesquisa que a gente chama de pesquisa translacional, que a gente procura transpor esses conhecimentos da pesquisa de base nas neurociências para a pesquisa aplicada na sala de aula. Então, eu vou falar sobre 3 aspectos importantes. Um deles é a atenção, o segundo é a memória de trabalho e, em terceiro lugar, eu vou falar sobre a motivação e o papel que ela tem na aprendizagem. A atenção, começando pela atenção, ela faz parte de um grupo de funções que chama funções executivas. As funções executivas, elas são um conjunto de funções que estão responsáveis pela seleção e o monitoramento dos processos cognitivos que a gente vai utilizar em atividades mais complexas. Por exemplo, leitura, operações matemáticas, compreensão de texto. Todas essas atividades que a gente faz na sala de aula, elas são conduzidas pelas funções executivas, que ficam na base dessas atividades. As funções executivas, a atenção é uma importante função executiva. E quando a gente fala em atenção, a gente precisa falar tanto no foco da atenção, seja a atenção seletiva, quanto também a inibição dos distratores, que a gente chama de controle inibitório. Então é tão importante a gente focar a atenção, quanto a gente ser capaz de inibir todos aqueles distratores que estão competindo pela ativação da nossa atenção. Bom, e aí na sala de aula, né? Como é que isso funciona? Às vezes as pessoas perguntam, então, é legal a gente ter uma sala de aula com bastante estímulo visual? E a gente sabe que uma sala de aula com estímulo visual é importante para engajar a atenção do aluno, mas também se tiver estímulo visual demais competindo pela atenção do aluno, vai fazer um desserviço ao foco de atenção. Então o ideal é que a gente ache uma sala de aula com um nível médio de estímulo visual e que a gente fique alternando elementos surpresa. Então, o elemento surpresa ele é fundamental na aprendizagem porque ele engaja as áreas, os circuitos atencionais que ficam no nosso córtex pré-frontal. Então, esses elementos surpresa eles vão fazer com que o aluno se engaje em alguma atividade e prestem atenção e, por consequência, acabem aprendendo mais. Então, é importante a gente trazer um elemento que às vezes não seja presente na rotina da sala de aula e que cause uma surpresa, né, para os alunos e que eles prestem mais atenção com isso. Então, para a gente dar um exemplo de como isso funciona na prática em sala de aula, a gente pode pensar, por exemplo, porque quando o cérebro ele atinge um estado default, que a gente chama, que é de um processamento mais padrão, ele tende a não ser tão sensível à aprendizagem, porque ele começa a economizar energia para manter um processamento mais padrão. Então, o que a gente precisa fazer, o que é bom para a aprendizagem? É tirar o cérebro dessa zona de conforto dele, que é esse estado de default, e como que a gente faz isso? Provocando o cérebro e engajar a atenção em elementos surpresa. Então, por exemplo, a dica é que na sala de aula haja muita variação. Eu acho que a palavra-chave é variação. Então, você está numa aula de geografia, você dá uma saída inesperada com os alunos para o pátio da escola para tentar investigar alguma coisa. Você está na aula de português, você pode trazer uma ilustração, uma obra de arte, fazer uma proposta mais de intertextualidade. Na aula de inglês, você pode dar um exemplo que vem do videogame e mostrar esse exemplo.
Então, qualquer coisa que você possa trazer do mundo real, que não faça necessariamente parte do universo da sala de aula, mas que naquele universo da sala de aula vai despertar a atenção do aluno. Parece uma coisa simples, mas se ela for usada sistematicamente, principalmente quando a atividade está um pouco cansativa, porque é super importante que o aluno entenda que ele não pode estar motivado o tempo todo na sala de aula. Tem momentos que ele vai estar fazendo atividades que são um pouco mais enfadonhas, mais sistemáticas, analíticas, mas o ideal é você quebrar essas atividades mais de processamento cognitivo mais pesado com atividades mais leves e também trazer um elemento surpresa nesse momento, que aí faz toda a diferença para reengajar o cérebro na aprendizagem.